lá, vamos continuar. Olha, a gente já tava aqui, essa é a segunda parte daquela questão do desarmamento, que foi o vídeo anterior que eu postei, vou continuar o react. Falando sobre o meu assunto, sobre essas questões do desarmamento e tal. Vamos continuar. Sociólogos de plantão aí, principalmente na década de 70, certo? Né? Que diz, não, o problema da criminalidade é a falta de cultura, é o analfabetismo, é a pobreza. Balela. Tanto é que você vai para o interior do Brasil, cidades pequenas, que não tem estrutura nenhuma, né? Que tem, o nível de analfabetismo é gigante, Tá. o nível de pobreza é gigante, e você não tem criminalidade. Pois é. Porque uma coisa não está ligada à outra. E isso é muito interessante de ser dito, né? Agora, vamos pensar pro outro lado da moeda, tá? Beleza, 2018 está chegando, eu vejo que cada vez mais a gente tem uma série de movimentos que visam ganhar essa liberdade armamentista, né? Mas, ainda assim, nós temos um grande impeditivo quando se fala de armas, que é dinheiro, né? A prática de tiro esportivo no Brasil... O bagulho, uma clock é o que? 9 mil? Absurdo. Uma Glock hoje está saindo por 9 mil reais. Eu disse, 9 mil uma clock. Então a questão é... E o legal é que se você for lá nos Estados Unidos, tá, que você vai falar, pô, Estados Unidos é Estados Unidos, mas... Caramba, o dólar é 3 vezes mais. Tem lugares que, se você for lá pegar uma pistola, é 1000 vezes mais barato. Tipo, o Paraguai, o Paraguai. Cara, a economia é muito fodida. E tem muita pessoa com arma. Por quê? Porque o preço é menor, aqui é 9 mil. Se for pegar lá nos Estados Unidos é tipo um terço do... Cara, é 500 mil. Eu fui lá, eu vi num vídeo que tinha pistola, Glock, que era 290. E teve uma arma aqui lá que o cara pegou que era 500. E era um rifle, Tá, que lá tem essa cultura da arma. Meu opinião, Estados Unidos, por favor, me chama. Não ligo pro Trumpo. Vou continuar. Maneira, na sua visão, Muro. dentro desse de melhorar a competitividade de preços que a gente tem no Brasil? Olha, a primeira questão, né? A primeira coisa é o quê? Entender como é que isso vai acontecer. Né? Isso começa também na década de 90. O negócio andou bem aí, né? Época de 90 foi o cão. Foi catastrófico. Assim, né? Raul Seixas dizia que a década de 80 era charrete sem condutor. Eu acho que era a década de 90. A década de 90 degringolou tudo que a gente conhecia como Brasil. Assim, né? De verdade, Brasil real. Certo. Então o que aconteceu? Com aquela ideia de que é o mais pobre que comete crime. Então... Vamos tentar conversar um pouco desse assunto, o porquê ele disse mudou o que a gente conhece do Brasil. Quem não sabe, a Revolução Brasileira, deixar de ser... Nossa Revolução envolveu pegar em armas, envolveu protesto, envolveu, tipo, coisas dos negros, tipo, problema de negro, sabe? Aquelas revoltas dos navios negreiros, coisas, o Zumbi do Palmares, a revolta dos escravos. Envolveu, mas envolveu também a parte armamentista. Nossa revolução teve revolução, tipo, revolução armada. Tinha o Tiradentes, Tiradentes, muitas pessoas, nossa revolução em si foi uma revolução armada. Então a gente tem essa cultura de armas. Mesmo que você fale, nessa época tem, se a gente voltar, tem pessoas que vai ter essa cultura. Por quê? Porque tá no sangue do brasileiro lutar. A gente lutou pela nossa verdade de expressão, que o Brasil, claro que teve um movimento hippie e tal, mas teve muitos problemas, militarismo que teve envolvimento com armas, bombas, essas coisas, teve. Então, você não vem dizer que o Brasil não tem uma cultura de armas. Ele tinha até a época de 90. Contra a ditadura teve revolução armada. Você não vem dizer que não teve, que teve. Então a gente tinha uma cultura de armas não tão grande quanto os Estados Unidos. Se a gente continuasse da época de 90 até essa época, com certeza, pelo menos a cada 2 casas teria cada um neguinho com uma arma. Tipo assim. E a gente teria essa cultura, só que como eu disse... Por causa, como o cara tá falando, na época de 90 teve essa parização, essas coisas. Artista falando que é isso. Então, tudo balela, tudo, entendeu?
Se tivesse continuado, talvez o Brasil seria uma coisa maior. Seria mais seguro, não teria tantas mortes. Por quê? Porque uma pessoa com armas, a pessoa vai tentar, né? Muito tempo antes, eu defendo essa teoria das armas. Vamos continuar. O que a gente tem que fazer? Não quero me Não aprofundar permitir tanto. o acesso do pobre a armas, Como você faz isso? aumentando o preço. O que ele falou? Ele falou o seguinte, eu acho que com a minha ideia, vocês acabaram esquecendo o que ele falou. O porquê, o preço, porque eu disse a clock é 9 mil. Que cara vai pagar 9 mil numa pistolinha? Imagina quanto deve ser um rifle. Aqui no Brasil deve ser uns 20 mil. Pra ter um rifle tem que ser o quê? O Silvio Santos? Então, a demanda das armas são caras. Então, o que ele tá falando? O porquê disso? Na época de 90, teve essa do que é o pobre que faz o roubo, é o pobre que faz tudo. Então ele acabou esquecendo, ele, não, tipo, eles, era o pobre que roubava, era o pobre que tinha isso. Então ele aumentou o preço das armas para não chegar na mão dos pobres. Aí você joga impostos, você joga taxas, você joga uma Aí, série de... vai jogando um monte de coisa para aumentar o Para preço. evitar exatamente, entre aspas, a proliferação de armas para ser uma coisa cara. Isso se estendeu até hoje, só piorou. Né? E eu tenho certeza que com a queda aí do Estatuto de Desarmamento, a modificação da lei, que eu tenho certeza que acontece, hoje, há 10 anos atrás eu diria se, hoje eu digo quando. Ah, que bacana. Entendeu? Eu não tenho a menor dúvida disso. Essa legislação é completamente insustentável. Né? E tem o mercado problema. tende a se mover nesse sentido. Né? Enquanto você tem uma Sim, política claro. de desarmamento, como a gente teve da década de 90 até os anos O som diminuiu um pouco. 2013, 2014, hoje está muito, muito melhor, né? É óbvio que você vai ter essa ideia de que a arma tem que ser cara para evitar que se prolifere, tem um monte de arma, que vão cometer crimes, etc. É uma grande bobagem. Entendi. Mas agora a questão é a seguinte, vai entrar num ponto meio que parece até conspiratório. Aham. Mas, poxa, governo então, eu vou falar governo porque as medidas foram todas vindas É tudo do Estado, governo, né? do Estado. Fez todo esse processo de marketing negativo das armas, limitou o seu acesso, restringiu e criminalizou... Desculpa a cada imagem vez invertida. mais, né? Por quê? Por que o Estado tem interesse em fazer isso, Ben? Vamos lá. Historicamente, no Brasil, né, a gente sempre teve restrições. Né? Desde o tempo do Brasil colônia, né, passando pelo Brasil Império, Velha República, Nova República, Getúlio Vargas. Sempre Sim, grande revolução. né, uma finalidade, controle. Então, na época do Brasil, inclusive isso está no meu livro com o Flávio, no Brasil colônia, né, você não podia produzir armas em solo brasileiro sem autorização da coroa. Se você fizesse isso, você podia receber pena de morte. Aham. Por quê? Por quê? Porque você pode montar um sistema para se tornar independente. Uma milícia, etc. Como aconteceu exatamente como aconteceu nos Estados Unidos. Sim. Né? Quem assistiu o Patriota deve lembrar disso. Aliás, um filme que vale a pena sempre ser assistido. Né? Nunca assisti, eu quero assistir agora. Armados Patriota. conseguiram declarar a independência. No Brasil, embora nenhum filme mostre isso, porque filme brasileiro só gosta de mostrar bunda, miséria, carnaval, desgraça, né, vagabundo, a verdade é essa, né? Droga, traficante, né? Só gosta de guerreiro, mostrar. terrorista, é só isso. Né? Então a gente não tem. Mas no Brasil, a Policial. própria proclamação da independência, ela foi sustentada com milícias. Olha só. Com milícias. Milícias, principalmente na Bahia, milícias formadas por cidadãos que com suas armas lutaram contra... Isso é curioso. Então quer dizer que quem é contra as armas hoje só existe... Só vive dessa cultura por causa das armas. Que curioso, né? Exatamente o que eu contei, as pessoas que vai contra as armas, o passado do Brasil tinha arma. Criar objetos para caça, para defesa, para combate, Certo, né? É inerente do ser humano. Né? Isso é inerente do ser humano. A arma é só uma Mas você sequência acha que disso daí. uma população armada tem condições de reagir a um governo opressor? Claro. Tem. Inclusive saiu um livro agora, faz pouco tempo, chama Hitler e o Desarmamento, né? Pela Vide Editorial, a mesma do meu livro, é de um jurista americano, é um livro excepcional, né? Que mostra passo a passo como ele pegou aquela legislação que já existia na República Weimar, né? Foi ampliada no governo nazista, Sim. né? E usou isso daí para desarmar
os chamados inimigos do Estado, os judeus, os ciganos, os primeiros foram os ciganos, depois os judeus, os gays, todas as minorias que eles não acreditavam. Né? Então, se o próprio Terceiro Reich, que na época era o exército mais poderoso do mundo, se preocupou, investiu tanto para desarmar a população, é porque havia motivo para isso. É um pensamento justo. O levante de Varsóvia, do gueto de Varsóvia, ele é fantástico. Né? Ele acontece como? Quando algumas pessoas conseguiram contrabandear para dentro dos muros do gueto 10, 12 armas. No final do levante eles tinham 100 armas. Sim. E aquilo foi o suficiente para fazer o maior exército do mundo na época, né, dispensar 2 meses de combate para conseguir exterminar aqueles rebeldes. Se eu não me engano, foi o exército americano que jogava aquelas pistolas Liberators, eu acho que Foi a A Liberator Liberator. na Europa, que era a pistolinha Aquelas pistolinhas. de tiro, né, que carregava manualmente. tipo né? uma carruchinha, né? Isso, exatamente. 45 exatamente para isso. Ou seja, Então, existem evidências históricas de que uma população armada pode combater um governo opressor. Pode. Ainda mais hoje no mundo moderno. Por quê? Porque hoje, quando você fala num governo ditatorial... Tanto é por causa da proteção da Você vida. não fala mais hoje só naquele país. Isso tem reflexos no mundo inteiro. Né? Então, você imagina se um governo é obrigado, por exemplo, a abrir fogo contra os seus cidadãos. A casa caiu. É muito, muito complicado. Né? Eu acho que um grande exemplo disso foi aquele exemplo do Rancho Brady, nos Estados Unidos. Que eram criadores de gado que usavam aquela área do governo há 200 anos para o gado pastar, onde o governo federal foi lá e falou, não, vocês não podem mais usar, e confiscaram o gado. E eles pegaram em armas, foram para o local e falaram, nós vamos pegar o nosso gado de volta. E vieram milicianos, dos Estados Unidos inteiro, mais de 1000 milicianos, armados de fuzil. As tropas federais ali, eles iam fazer o quê? Abrir fogo. Uma guerra civil? Não, eles se retiraram. Sim. Na força eles não conseguiram resolver aquilo. Isso aí continua até hoje, é uma história complicadíssima, Certo. mas mostra esse poder, né? O poder de balancear, esse né? poder de falar, Poder de- peraí, até aí você vai, depois disso Sim. você não chega. Eu sempre digo que a arma, ela não é o poder, ela é o equalizador. Exatamente. É isso. Exatamente. Hoje, eu sempre brinco dizendo aqui, assim, que se não houvessem armas no mundo, eu não seria armamentista. Mas se um tiver arma, eu tenho que ter também. Boa. Porque eu preciso estar a pé de igualdade. Não tem jeito. É isso. Não tem jeito. Né? Os criminosos eles vão dar um jeito de se armar. Né? Ou pelo contrabando, ou pelo desvio, ou pela corrupção, ou pela fabricação. Aqui em São Paulo já se fechou 3 Já. Teve um Papai Noel que foi um cara que tipo tinha cara de Papai Noel e fazia isso. Faz isso literalmente no fundo de quintal. Faz. Né? Faz tudo no fundo É de até quintal. assustador pensar nisso. Né? Mas É muito fácil. É. E agora, com o advento das impressoras em 3D, que ainda está começando essa ideia de que é possível fazer vi um arma alguns inteiro, projetos é também. bobagem, não é possível ainda, mas vai ser possível Ainda. um dia. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Isso vai mudar tudo que a gente Imagina que sabe top. sobre controle de arma. Mas agora que eu vou falar é sério. Imagina que top, tipo, pô, cara, caramba, eu preciso. Que compartilharam para Cara, eu preciso de bala. Aí ele vai, tá bom, espera um pouco. Pô, tá sobrando tinta. Vai, tinta. Pô, a gente vai ter que pegar outro cartucho. Você tira o cartucho, coloca o cartucho aí sai as balas. Engraçado, né? para você imprimir Exatamente. uma arma de um único disparo. Isso, né? 380, não sei o que, exatamente. É. Nossa. Como é que você controla isso? Impossível. Né? É impossível. Vamos ter que controlar as impressoras 3D. No Aí Brasil, vira uma você cascata, né? Vira uma Exatamente. cascata. Não, mas não só a impressora 3D, agora a gente tem que controlar também o cara que vai na gráfica. Isso, né? é o cara que vai Você vai ter que ter um acessar. CR para pedir na Isso. gráfica o É seu o cartucho, banner. quantos cartuchos de impressão você está comprando? Não, opa, por que você está comprando tanto? O que você anda imprimindo aí? Vira uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Hum. E no final, tudo acaba virando o quê? Restrição de liberdade. Agora, para a gente começar a envelopar isso aqui, qual é a tua visão de Brasil ideal dentro desses aspectos? Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter uma lei mínima, como era até 97. Né? Aliás, que a lei de 97 foi, né, considerada bastante restritiva, era uma lei razoável, vamos dizer assim. Que era o quê? Você, para ter uma arma na sua casa, no seu sítio, o que você precisa? Não tem nenhuma passagem Óbvio. polícia, Você né? não Tem um passar na histórico polícia. criminal e de violência, Nada. né? E sinceramente, só.
Só. Só. Eu vou explicar por quê. Então, primeiro, né, por que você tem que comprovar renda lícita? Nós estamos falando de um país com 14 milhões de desempregados. Sim. Que pela lei se tornam automaticamente suspeitos simplesmente pelo fato de não ter um emprego. Se está desempregado, vai comprar uma arma legalmente para fazer assalto. No Brasil, Ninguém você é dessa. culpado até que se prove o contrário. Exatamente. Exatamente. Uhum. Né? Para o porte, aí sim, talvez, uma obrigatoriedade de um treinamento, saber utilizar aquela arma de fogo, até porque ele vai fazer, Ele, pode fazer. ele vai ter que usar a arma, ele tem que aprender. Mais pessoas circulando, Tem isso que pode colocar aprender. outras pessoas em risco. Tipo, você saca e a arma cai, pode tirar, professor, pode mas matar alguém. o Então você tem laudo que psicológico. saber aprender. Hoje, para que serve o laudo psicológico? Pô, mas Provar que hoje, naquele momento que você fez o teste, você está apto. O laudo Só. eu sou psicólogo, né? E Ótimo. Eu vejo claramente. Ótimo. O laudo ele tem validade de 3 meses. Você vai ter que renovar a cada 3 meses? Impossível. cara, Você compreende numa hora você pelos pode, testes, tipo, Você compreende o perfil geral do indivíduo. você pode, tipo, chegar numa hora, você tá, pô, minha família tá em casa, minha filha tá normal, minha mãe tá normal, todo mundo tá normal. Aí você tá mó, né, feliz. Aí fala, pô, velho, agora eu vou encontrar um esporte que eu quero fazer. Que sim, tiro é um esporte, nem vai dizer que mata, não, é um esporte. Qual é a diferença dele e pra luta? O tiro você não pratica um esporte? Você pratica. A luta você não pratica um esporte? Você pratica. E no ambos os dois, você não utiliza para sua própria proteção, utiliza. Então não existe diferença para o estande de tiro, para artilharia, técnicas de tiro. Esqueci o nome do esporte. Acho que o esporte de tiro, ou artilharia, acho que é artilharia, não sei o nome, pra luta livre. Nenhuma, não existe nenhuma diferença. A única diferença é que na luta você não usa um objeto a longa distância, que na luta até você pode usar um objeto a longa distância, tem arco, tem shuriken, tem bonsai, aquelas faquinhas que eles lançam, assim. Então sim, quase nenhuma lutas em si, e a tiro ou arma de fogo, o esporte de arma de fogo não tem diferença. E o que eu acho, e voltando àquela ideia do o porquê da família, voltando à família, você pode, tipo, você tá feliz, pô, vou comprar uma arma, vou ter um esporte, como eu falei sobre o esporte. Agora, 2 horas depois, você descobre que sua mãe foi morta. Ela tava com sua filha e com sua esposa. Ambas estavam no carro, a mãe morreu, a filha e a esposa estão em estados vegetativos. Como é que vai ficar o estado do cara? Vai piorar muito. Qualquer coisa pode mudar. De uma hora para outra, o sentimento dele estar feliz pode virar triste. Então, esse laudo psicológico só dura durante aquele horário. E olhe lá, eles estão falando duração de 3 meses, coloco duração no máximo um dia. Um dia no máximo. Vamos continuar. Mas qualquer Só isso. mudança na vida dele, se hoje você Exatamente. está casado, divorciou, você é outra pessoa. Isso, acabou. E aí, você vai fazer o quê? O acidente? Como é que você controla isso? Não existe controle. O acidente, você mesmo contém. Falei. Que seja efetivo. Pontual em cima disso. É Tô controle com- difuso. É controle da família. Eu da mexi própria na sociedade, menta e né, eu tô com cheiro de menta no dedo. Tá legal, né? Precisamos fazer alguma coisa. Ou seja, é responsabilidade. A verdade é que o brasileiro, e o livro do. Não sei se você já leu o livro do Bruno Garchagin. É o. Ele tem síndrome de cachorro? Eu não conheço o Ele só nome, tem né? um, então você não leu. Né? Pare de acreditar no governo. Né? Por que o brasileiro né, Não confia nos políticos, políticos, mas mas adora ama. o Estado? Não está. Olha só, Né? título interessante. Isso é uma coisa muito interessante, porque o brasileiro é assim. Né? Então ele diz, não. O Estado é que tem que ter só arma só na mão do Estado. Tá bom, mas você confia nos políticos? Não confio. Pô, então peraí. Né? Então você está dizendo que esse político que você não confia é que tem que ter o poder sobre o monopólio da força, sobre as armas de fogo. Que sentido que faz isso? É complicado. Né? Nenhum. É um paradoxo. Né? Isso aí virou até Uma grande contradição. paradoxo de Garchagin. Ah, é? Que É legal. o paradoxo de olha só. Garchagin. Né? É aquela que você não confia, mas você está dando poder para ele. Você está pedindo. É a mesma coisa que você dá o poder pra uma pessoa que em qualquer momento pode te matar. Tipo, Como se o governo fosse separado. Você não quer atirar numa pessoa, mas você sabe que aquela pessoa que tá do teu lado pode atirar. Então é a mesma coisa que você, pô, não confio nessa pessoa.
Mas eu tenho um certo inimigo que eles estão colocando os bandidos, ou seja, o governo. É o cara que. O governo é uma pessoa que se confia, só que por trás, você não confia. Tipo, como eu posso explicar? Você tem uma pessoa que você confia, uma pessoa que você desconfia. Só que os dois vão ter que. Os dois vão ter o controle daquela arma. Ou seja, se você tem a pessoa que confia, mas tem a pessoa que não confia. Então aquela pessoa pode acabar te matando. Ou seja, é a mesma coisa que eu tô colocando no caso de arma. Então, eu confio na namorada dele, mas não tô confiando no namorado. Vou passar o dia junto com os dois. Qualquer hora a menina pode, vou lá beber água. E o menino tá, sei lá, te bater, reclamar, brigar, querer arranjar briga, qualquer coisa, criar uma discussão totalmente aleatória. E você vai, e é a mesma coisa, você tá dando poder, você tá dando o poder de estar lá, o cara poder falar alguma coisa, só porque você confia numa pessoa, mas tem outro ser lá, ou seja, desconfie confiando. Então você tá dando poder pra alguma pessoa. Eu não sei te explicar, eu não sei usar metamorfo. Vamos continuar. Nem sei o que eu tô falando. E aí entra um monte de coisa, questão de escola, de... Não, eu mando meu filho para ser educado na escola. Não. Você manda pra estudar. Casa. No colégio ele ganha conhecimento. Acabou. Estudar. Cultura, ele ganha conhecimento, ele ganha saber. Educação é em casa. Espera educação. Então quer dizer... Educação é em casa, isso é uma das coisas. Eu as minhas responsabilidades. hoje nós terceirizamos tudo. Tudo. A grande questão é, então, para a posse, somente idoneidade ali. Idoneidade. Ficha criminal limpa. E é claro, vai, comprovante de residência, para comprovar, que é uma bobagem. Pô, você fala fora do Brasil, comprovante de residência, o cara ri, né? Se eu for um hippie, que É, trabalho bem, né, tenho minha renda, tenho precisa ser tudo, um sou uma hippie. pessoa de bem, sei lá. Você mora num trailer. Hoje o cara não consegue comprar uma arma. Olha só. E ele pode ser o melhor brasileiro do mundo. Não importa. O cara pode ser o cara mais honesto, mais correto, mais moral. Né? Ele não consegue comprar. Se ele está desempregado, ele não consegue comprar. E para porte você E para pensa porte, sim, eu acho que curso, tem que uma ter isso, profissionalização. uma coisa mínima. Né? Assim Um carteira de treinamento. motorista. Assim como carteira de motorista. Né? É aquele negócio, você pode comprar um carro sem carteira de motorista? Pode. Eu posso? Pode. Pode. Você põe na sua garagem e você não vai usar o carro. Sim, eu não posso dirigir. Você não pode dirigir. Para mim é muito semelhante a isso. Justo. Né? Guardando, obviamente, as devidas proporções. Porém, dito isso, a gente tem que levar em consideração algumas experiências do mundo. Então, por exemplo, muitos estados americanos, hoje, abandonaram o porte autorizado. Ou seja, a pessoa tem que ir lá e requisitar, seja no departamento de polícia da cidade, ou seja para o próprio estado, o porte de armas dele. E aí muitos exigiam um curso de tiro, uma avaliação mais profunda, não sei o quê. Só que algum dia, lá no final da década de 90, né, alguém disse assim, quer saber, eu não vou pedir mais nada, e vamos ver o que acontece, porque eu acho que isso é uma bobagem. O pessoal do desarmamento, né, os democratas, Os caras vocês estão malucos, agora qualquer um vai portar arma, qualquer um vai portar arma. Vai sair tiroteio, vai acabar o mundo, não aconteceu nada. Né? Tem uma manchete, inclusive, que era e nada aconteceu. Olha só. E nada aconteceu. Interessante. Né? Então, essa ideia que a pessoa tem que ter um super treinamento, não sei o quê, também é muito relativo. Outro exemplo. Né? É preciso, mas você pode ter. Bebida. Todo mundo fica... Peraí. Até onde? Né? Não estou dizendo que as pessoas devem beber e andar armadas. Mas a gente está tratando de experiências que aconteceram. Né? Sim, então, claro. se não me engano, são 2 estados já, também nos Estados Unidos, que liberaram o porte de arma. 12 ou 2? Mesma coisa. Vai sair tiroteio, vai sair morte, nada. Sabe o que eu acho? Para a pessoa que fala assim, numa briga de trânsito o pessoal vai se matar. Quantas vezes você já saiu no soco com alguém no trânsito? Eu nunca. Nenhuma. Eu O nunca. cara... Se você saiu, você não pode ter uma arma, né? Mas... Não, o legal é que o cara já jogou água. Tipo, a gente tava com vidro, a gente falou, a gente vai passar normalmente nessa poça pra não molhar o cara. A gente não vai passar rápido pra não molhar o cara passou a 1000 velocidade na nossa cara, tacou água em mim, eu quase bebia água que tinha, sei lá, xixi de rato. Tipo, a água veio tudo no meu rosto e a gente não parou pra dar satisfação. E a gente tinha direito, porque a gente tinha, tipo, do que reclamar. O cara percebeu, a gente diminuiu, o cara aumentou a velocidade. Não era uma regra de lei. Tá chovendo, tem que
diminuir a velocidade para não respingar. Não, mas, pô, é educação. A gente não parou pra tirar sermão, porque o cara andou, eu acho que ele parou logo no acostamento, dava pra gente ter parado, mas a gente não parou. Por quê? Porque foi que é uma tensão e a gente não quer briga, a gente só quer paz e continuar o nosso caminho. Então é isso. Se uma pessoa não quer briga, tem arma, mas não quer briga, ela só vai ter a arma e vai continuar seu caminho. É tipo a sua figurinha, sabe essas figurinhas de Pokémon, Yu-Gi-Oh! Que você tem aí, que você tem estendido? É a mesma coisa com armas. As pessoas mantêm as armas lá em casa, claro, com o seu treinamento, coisa assim. E mais tem só por coleção. Tipo, eu aqui, por enquanto, não posso ter uma coleção de arma, porque eu não tenho 16. Eu não sou maior de idade. Mas eu já sou adolescente. E adolescente já pode portar um estilo de arma que eles já falar, que eles vão falar, que é o canivete. E eu quero ter uma coleção de lâminas, porque eu gosto, tipo, das lâminas, eu gosto do estilo, mantém cada lâmina bonita. Vamos continuar, né? Não quero parar. Ponto final. Mas eu acho que esse é o Não. ponto. Só que agora eu vou puxar um É aquele ponto. negócio, não, porque se tiver arma, fala, tá bom, em quantas pessoas você já esfaqueou na sua casa? É bem isso. Quantas pessoas saiu de sua? Se tinha uma faquinha de comida, você guardou lá e... A irresponsabilidade Você matou. no manejo das armas. Eu vejo que uma arma dentro de casa, operada por alguém que não sabe operá-la, muitas vezes aumenta os índices de acidentes e, enfim... Ou seja, é obrigatório ter, tipo, uma escolinha pra... Para não cair hoje em dia tem até sites nos Estados Unidos que tem os mass shootings every day, que mostram que todo dia tem tiroteio a louco lá, né? Não sei até que ponto é verdade. Vamos falar sobre isso. Fala, homem. Primeiro, é mentira. É mentira. Mentira, É fake, é clickbait. Esse site aí, que é o Tracking Eu não lembro. Mass Shooting, alguma Isso, coisa assim. isso aí, Tracking Mass Isso, Shootings. Isso. É Uma coisa assim. cracking. Ele é simplesmente promovido por uma ONG desarmamentista, Que conveniente, né? começar. Né? E completamente mentiroso. Porque É eu digo que fraudulento é os dados? fraudulento. É fraudulento pelo seguinte, e eu tenho 2 artigos escritos sobre isso, onde eu mostro essa fraude. Né? Primeiro, a metodologia que eles usam para configurar um mass shooting é qualquer evento que tenha o envolvimento de armas de fogo, que tenha acabado com 4 mortos ou feridos. Certo. Primeiro, se a gente jogasse esse argumento, essa metodologia No Brasil, vai ser 10 por dia, 20 por dia. Né? Sim. Segundo, então aí eu peguei lá os dados. Teve um dos casos, né, que eu usei até como exemplo. Foi o quê? Um rapaz assassinou a namorada, fugiu, foi perseguido pela polícia. No confronto com a polícia, ele morreu, um morto, e feriu 3 policiais. Mass shooting. Virou mass shooting. Ou seja, quando você vai ver a situação, não. É ridículo. Os únicos dados confiáveis de mass shooting são do FBI. Porque ele analisa a causa, o tipo de tiroteio. Guerra de gangue não é mass shooting. Sim. É guerra de gangue. É guerra de É de gangue. gangue. Sim. Né? E A gente isso é tá tipo sendo morte, por tipo assassinato de pessoas que têm né? Uma grande bobagem. pistola. Mas e os Acho que é verdadeiros? isso. Os verdadeiros são pouquíssimos. São pouquíssimos. No último ano, que foi fechado, acho que foi 2016, se eu não me engano, foram 22. É muito pouco. Estatisticamente falando, É muito pouco. É muito Um pouco. Para um país com 300 milhões, Agora já tô com pensando aqui. 8 milhões de fuzis na Tô mão pensando da... aqui nos comentários, alguém já falou assim, muito pouco, pessoas morreram. E aí? Bom, tudo Cara, bem, então vão proibir carro, vão proibir remédio, vão proibir... Hospital? medicina, né? Erro médico nos Estados Unidos mata mais do que armas que Acho que. usando armas de fogo. E aí? Acho que aqui, tipo. Aqui. Tem mais do que 22 mortes por ano. Porque ele falou, foi por ano. Por ano, 22 mortes. Ou seja, por mês seria. Tem 12 meses. Seria uma morte e meia. Por mês. Tipo, meia morte, entendeu? Mano, é tipo. Aqui, erros médicos devem matar pelo menos 50, 100, 200 pessoas por ano. É 100, 50. Por quê? Porque aqui tem um problema que nós somos um país subdesenvolvido. A gente não tem as melhores coisas pra medicina. Então, tipo, não tem. Mesmo que eu queria falar que não, né? Que tem mais morte que tem mais morte por tiro por médico do que lá nos Estados Unidos por tiro, mas pelo jeito
é foda, porque aqui é o único lugar, ó, vou te falar, aqui, as mortes por erros médicos, nem erro dos médicos, mas sim erro, a incapacidade de nós temos uma proveniência de produtos, medicina, nossa proveniência de médico, não de médico, de produtos, de leitos de hospital, de coisas assim, causam mais morte do que tiro. É tipo briga de tiro nos Estados Unidos, onde eu acho que 50%, 75, 85% da população dos Estados Unidos é armada. Ou seja, lá mais de 50%, lá a porcentagem é imensa. Lá qualquer discussão poderia dar tiro, poderia dar briga, mas não tem. E aqui, erros médicos matam mais do que tiros nos Estados Unidos. Vê, a gente é um... Então, né, vamos continuar. Erros médicos lá também devem matar mais do que tiro. O problema dos dados é que depende de como você E aí, vê eles, né? isso é um ponto importante. Por quê? Porque assim, essa ideia, esse preconceito contra as armas, e o professor John Lott tem um livro muito bom chamado Preconceito contra as Armas, publicado aqui no Brasil também, né, que vale a Interessante. pesquisa. Mano, Ele livros mostra que são como a fodas que imprensa vocês podem ler. trata absolutamente de forma desigual, né, as armas de fogo. Então assim, sai um mass shooting, sai em todo lugar. 10, 15, 20 dias seguidos Sim. falando naquele assunto. exploração Isso na imprensa daquilo. lá é imprensa mundial, Sim. inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E aí traz essa falsa ideia, que você mesmo colocou, pô, mas lá acontece direto. Não acontece. Essa é a visão que você tem, né? Exatamente. É. Não acontece, é mentira isso. Né? Eu acho engraçado que até quem fala isso depois vai passar férias em Miami, né? Fala, Curioso, "Pô, você deve ser louco, né? É, porque é o lugar que... Tem 2 milhões de portes de armas emitidas. Olha só. De portes. 2 milhões de pessoas andando armadas pelas ruas da Flórida. Deve ser perigosíssimo, é melhor não ir, né? Pois é. Imagina, é um Pois perigo. Mas aí voltando para isso daí. Aí o que acontece? Você teve. Aí você pega a imprensa que, de um lado, quando sai, falar português claro, uma cagada com uma arma de fogo, joga lá em cima. É criança que se acidentou, é tiroteio, é um tiroteio na escola, não sei o quê. Só que quando as armas são utilizadas para evitar tiroteios, Pra evitar, assaltos, tipo, assassino. para parar agressores, Não botam. né? Não Quem dão tem- bola. Um termo chamado agenda global. Sim. É o que eu chamo de empresa manipuladora. Isso, vem da ONU, isso é uma diretriz da ONU para os seus países membros. Né? Isso veio na década de 90. Teve até um caso onde um cara bloqueou, tipo, o próprio assalto da sua casa, onde poderiam matar. E ele tinha um Foi, acho que a culpa é sua. Vamos falar o seguinte. É o seguinte, teve um cara que bloqueou um assalto em seu estabelecimento. Ele vendia, acho que era uma mercearia, onde tinha uma pessoa. Ele tirou, tipo, não matou os dois. Ainda teve aqueles dois malandros, filha da puta, ladrão que queria roubar ele. Um não foi morto, eu acho que ele meio que se jogou. Eu vi ele lá parado, ele não morreu. E eu vi que ele, além de proteger seu estabelecimento, proteger sua família, ele protegeu um cara que estava comprando no estabelecimento dele. Ou seja, ele protegeu o cara que estava comprando no estabelecimento dele, ou ele protegeu o próprio computador. Ele já sentiu mais seguro. Uma vez que for lá, um bandido pode vir tentar me assaltar, aquele cara vai ter uma arma pra me proteger. Ou seja, já dá mais um ar de segurança, e portar arma pode sim proteger você, sua família, ou coisa. Teve um caso que um cara tava suspeito, e todo mundo é racismo. Não, não era nada. Ele tinha, tipo, ele olhou pra um lado, olhou pro outro, mexeu, arrumou os shorts, tipo, como se tivesse algum objeto. E ele arrumou. Aí o cara, quando ele viu que ele puxou um pouco a blusa, assim, pra esconder a silhueta de uma arma, ou possivelmente pra sacar, ele sacou a primeira sua. Meio que dava pra ver que parecia que era mulher de policial. E parecia, ele tava com sua filha e com sua esposa. Então, ele provavelmente ele ia acabar protegendo um assalto, um possível assalto. Logo, o cara viu que não tinha nada, era o estilo do cara, ok, pode comprar suas coisas, normal. Ele falou, pô, pode ir. Ele guardou sua arma, deixou os outros tentar, ficou de boas. É isso, ele poderia, se fosse realmente um bandido, ter acabado com um assalto. Você não vem me dizer, ele acabou com um assalto. Se fosse um bandido de verdade, teria acabado com um assalto. Então, isso ia passar na TV? Não. Esse caso do cara que protegeu sua família passou. Ou seja, tem casos de assassinato por tiro que é mostrado, e casos de
proteção usando tiro que não é mostrado. Para mostrar que a empresa é manipuladora, a empresa quer manipular você. Isso é a coisa manipuladora, por isso que eu nem assisto TV. E assim, Eu leio isso é uma jornal. agenda global. Eu vejo Você só vê alguns isso, jornal, assim, velho. Em vários países. Né? Hoje, a Aqui guerra no Brasil global, tem um nesse monte. sentido, por exemplo, contra a Suíça. Porque a Suíça fala, não, eu não abro mão das minhas armas e ponto final. Pô, a Suíça tem os canivetes Chegaram a suíços. fazer um Pô, referendo lá, cada canivete de bonito. E pronto. ponto Dava pra ter final. feito aqui. O Não é Brasil só lá, fez um referendo e a gente votou não. E Finlândia, a gente foi tirar Suécia, nosso a direito. Alemanha tem muitas armas na mão da população e isso não é problema em lugar nenhum. Certo, Né? certo. Mas existe essa agenda globalista que é de quê? De centralização de poder. Né? Entendi. Agora, para a gente finalizar aqui, olha só. Nós falamos sobre diversos mitos, diversos fatos, perguntamos para você como funciona um mundo ideal, né, dentro da sua visão. Perguntamos também essas questões preocupantes que a gente vê na mídia grande. E agora vamos puxar para a nossa realidade. Você com o movimento Viva o Brasil, um movimento que você fundou, que cresceu absurdamente nesses últimos anos. Qual é a sua maior dificuldade hoje para chegar onde vocês precisam chegar? Ó, agora eu vou falar. Eu vou explicar pra vocês. Eu vou falar que se eu pudesse, tipo, já tivesse meu próprio. Eu, possivelmente, futuramente, eu posso me ajudar ele com. Eu quero fazer, além de culinária e tal, eu quero fazer web design. Eu posso realmente ajudar a empresa dele a arrumar as coisas, porque eu posso tudo. Se não tiver isso, se der, eu agora mesmo, tio Máfia pode passar pro Benê Barbosa, e disponibilizo, não sei falar, sabe, eu ajudo ele, se ele quiser, com o site, eu posso ajudar, eu com o maior orgulho vou ajudar, pois eu quero esse direito, isso é um direito meu. Cara, é um direito. Se eu quero me proteger, o que vai tirar a minha proteção? Não pode portar arma, não pode portar canivete. Cara, um bandido da esquina pode pegar uma faca, mas afiar, tipo, faca de cozinha, afiar, que vai ficar bem mais fiado que um quase afiação igual a de um canivete suíço, e tentar me assaltar. E se eu tiver um canivete, eu posso tentar, tipo, se eu tiver uma arma de fogo, se eu tiver um canivete, um cara tentar me roubar e eu poder, tipo, claramente eu vou ver primeiro se eu preciso ou não. Se o cara vê que eu já tô atento, ele não vai querer roubar porque ele quer roubar da pessoa mais desatenta. Então se eu tiver meio desatento, o cara vir tentar, eu posso já sacar o canivete, me proteger. E o canivete não serve só pra proteção, também serve pra, se você quiser cortar uma massa, você compra, tô com fome, tô no meio do trabalho, eu só tenho R$2 aqui, tem um mercado do lado, eu quero comprar uma maçã. Você vai lá, corta a maçã, come, normal. Simples canivete, é um canivete. O que você vai fazer? É um direito meu de ter um canivete. Vai parar meu direito? Eu tenho direito, você não pode dizer que eu não tenho, que eu tenho. A lei foi bloqueada, a lei contra o canivete foi bloqueada e eu tenho o direito de portar um canivete. Fazer o que, né? Você não tem como dizer que eu não tenho direito, que eu tenho, tá lá. Tinha esse estatuto, mas foi bloqueado e eu tenho o direito de ter um canivete. Vamos continuar. Grana, dinheiro, financiamento. Mas se você tivesse falado antes, cara, quanto você precisa? Porque assim, embora a gente sempre leve a pecha, né, de milionário lobby das armas, porque os fabricantes jogam... Desculpa, eu só tava arrumando. É o dinheiro, o problema é o dinheiro. Eu tô me disponibilizando mesmo pra ajudar o Benê de alguma maneira. Se ele quiser, aqui vai estar, eu vou deixar um e-mail aqui. Ele pode mandar pra mim e a gente se vira, eu trabalho pra ele. Exatamente. Você tem interesses comerciais, né? Sim. Mesmo que eu tivesse, nem que eu fosse dono de uma fábrica de armas, quero ver você contestar o que está aqui. Pronto. Né? Esse é o seu livro, inclusive. Esse é o meu livro, inclusive. Olha tá só. aqui, para quem quiser adquirir. Mentiram para mim sobre desarmamento. Isso é um resumão, né, de 20 anos Olha só. nesse assunto. Né? Então, todas essas bobagens que são ditas hoje,
vai virar bang bang, ai, briga de trânsito, Vai dar um monte de tá coisa. tudo aqui desde a década de 90. Com fatos e evidências. Fatos e evidências. Porque contra fatos não há argumentos. Não, exatamente. Tá. Exatamente. Se eles Onde aprendem. que o pessoal pode comprar? E agora vamos falar algo. Se alguém do outro lado tiver prova que melhorou, sim, melhorou, tem prova, traz aqui, a gente vai fazer uma discussão. Talvez eu faça até mesmo uma discussão com alguém. Cara a cara, por quê? Porque o que eu tô querendo trazer não é o que eu acho e foda-se a sua opinião. Que, tipo, é isso. Mas se não tem, eu não vou tentar te obrigar a engolir minha opinião, ou você não vai tentar me obrigar a engolir a sua. A gente vai fazer uma discussão sincera, falar sobre o assunto, e possivelmente a gente vai continuar com uma opinião diferente, ou tipo, a gente vai, pô, é verdade. Aí você vai pensar, pô, o que ele tá falando é verdade. Eu vou, pô, isso também é verdade. Aí a gente vai mudar, a gente vai conversando, e a gente vai mudar a opinião um do outro. A gente vai mudando. Porque quanto mais você discute com a pessoa, você tenta aprender com a pessoa, mais você vai ter cabeça e mais você vai, tipo, ter uma opinião diferente. Você pode, mais sua opinião vai ser mais diversificada e mais vai ser uma opinião melhor se você estiver conversando, discutindo com uma pessoa com uma opinião totalmente diferente de você. Já tô ficando com vocês, vamos continuar. Olha, tem na livraria do próprio MVB, né? É só entrar lá no site mvb.org.br, Ó, tem lá. Aqui, www.mvb.org.br é onde você vai comprar o livro dele. Mentiram pra mim sobre o desarmamento. Vamos continuar. Pra nossa livraria, tem na Amazon, tem na Saraiva. Amazon, assim, É Saraiva. melhor comprar online do que em loja É física. mais fácil. É mais fácil comprar encontrar online. do que loja física. Certo. Né? É só tem você também. procurar lá. E assim, então, hoje a nossa grande dificuldade é essa, né? Por quê? Aliás, é muito comum, né? A pessoa chega assim, nós tínhamos que ter uma NRA brasileira. Legal, me dá 8 milhões de associados, pagando $100 por ano. Aí já era. Pô, eu domino isso aqui tudo. Né? A gente ia dando, Tchau, Taurus. Eu nem tá dando essa entrevista, entendeu? A gente só tá tirando aqui. É bem isso. Cara, é pau. A gente já tinha Cara, acabado, tem um sabe? estúdio Agora, de tiro aqui. Porque as pessoas é muito complicado você convencer uma pessoa no Brasil a dar dinheiro para você. Sem te vender nada. Exatamente, sem vender nada. Eu não vendo nada. Né? Vendo um livrinho, mas não é esse o Na verdade, caso. você vende né? uma ideologia. É só isso, Eu vendo mano. ideias. Isso. Ideologia é ruim. Né? Ideologia é aquela coisa que você imagina que é. Sim. Né? Sim, Não, justo. eu Vende ideias. Eu luto por ideias. Né? Correto. E por ideais. Né? E assim, então é muito complicado. Né? O brasileiro é muito pouco associativo. Sim. Né? Ele não confia nas associações. Também não culpo ninguém, né? Porque a gente vê aí todo dia, né? Falcatrua em cima de falcatrua. É difícil a pessoa confiar. Exatamente. É difícil a né? pessoa falar, Mas é pô. hoje o que nos mantém. Então, graças a essas pessoas. E para as pessoas que nos assistem hoje, como que a gente pode fazer para ajudar vocês nesse processo? É como falar agora- de $1 milhão. Né? Como você pode resolver o problema do dinheiro? Né? Você tem uma política de transparência para mostrar para onde esse dinheiro vai? Porque eu acredito que isso com certeza Isso. ajuda. Cara, né? eu tô aqui. O que a gente tem hoje? Né? Tem um canal para doações. A pessoa doa, não precisa nem se identificar se ela não quiser. Né? Nós temos a filiação, Certo. né? Que é aquela pessoa que paga R$100 por ano, não é por mês, é por ano. Né? E ela passa a ser filiada ao Movimento do Brasil. Benê, o que eu ganho com isso? Nada. Você vai ganhar uma carteirinha, mais nada. Mas não, mas eu queria pelo menos um brinde, Benê. Isso, O chaveirinho. Brasileiro gosta de brinde, você Gosta de sabe. brinde. O brasileiro gosta muito de brinde, velho. Canivetinho. Eu vou te dizer. Um canivete honestamente, bonito. até era possível fazer alguma coisa assim. O problema é que hoje eu não tenho estrutura para isso. Certo, Né? certo. Hoje quem toca o Movimento Via Brasil sou eu e minha esposa. Sim. Só. É uma empresa familiar. Isso é uma empresa familiar. Eu tive escritório, tudo. Não deu para sustentar, inviável. Poxa. Ah, Seria e legal eu ter um faço escritório tudo, pra ajudar né? isso. Então, quando você vê lá a postagem Eu quero no Facebook, sou realmente eu que tô ajudar. fazendo, no Twitter sou eu, no Instagram sou eu, o artigo sou eu que escrevo, não tem o ghostwriter. A gente também. E quem né? vai editar isso aqui sou É isso eu. aí. É isso aí. É isso. né? E eu até brinco, falo, porra, se sem estrutura nenhuma, né? A gente já chegou onde tudo chegou, isso, né? Imagina se a gente tivesse essa estrutura.
né? sim. Mas eu acho que isso vai acontecer. Sim. Né? Eu acho que a tendência é acontecer. Tem melhorado, né? Tem então, melhorado. um recado muito claro até pra você que tá vendo agora. Em vez de você bancar o putão né, e colocar no seu YouTube, porque o Brasil, eu tenho vergonha de ser brasileiro, ó, tá aqui uma opção pra você começar a ajudar de uma maneira um pouco melhor. Se você não tem tempo para doar, você pode facilmente apoiar movimentos como esses que estão aí fazendo o trabalho por você, de certa forma, né? Isso aí, tá se aí. você quer ter uma arma na tua casa, se você quer ter o direito de defesa, a liberdade de escolher ter ou não um equipamento de defesa, tem pessoas que estão doando a vida para isso, né? É isso aí. Porque mais do que dinheiro, você está doando seu tempo de vida, né? É isso aí. E isso é muito interessante, né? Mais alguma coisa que você gostaria de deixar como mensagem importante para as pessoas que estão nos ouvindo, vendo agora? Eu acho. Primeiro eu lembrei de um negócio agora. Vamos lá. Não sei se você vai lembrar. Ah, Que ano você começou? Isso é a parte mais engraçada, velho. fazem 7 anos, 2011. 2000, nossa, velho, 2018, Você lembra o 2000. e-mail que eu te mandei? Ai, meu Deus. Você não lembra, né? Cara, não sei. Não sei. Porque assim, foi o primeiro texto que você falou sobre armas. Aham. E um monte de gente embaixo, né? Falou assim, pô, isso é um absurdo, arma de fogo mata, não sei o Aham. quê, pô, não entra nessa. Eu lembro disso, lembro disso. E eu mandei um e-mail pra você dizendo o seguinte, puta que pariu, como é que o cara pode sobreviver e ser contra as armas? Não, É, né? Uma situação meio estranha, né? a gente tem no canal pessoas que se declaram sobrevivencialistas desarmamentistas. É surreal. Eu não sei. Entendeu? É Eu tipo- acho que uma das grandes. Eu sou churrasqueiro vegano, não sei. Um dos Entendeu? grandes motos que eu vejo é como você tem aí no teu braço Aham. e eu tenho aqui, né? Então. Pera, eu vou pegar uma coisa. Para você manter a sua liberdade individual, para você ser responsável pela sua própria vida, você tem os teus meios, desde plantar o seu próprio alimento até se defender contra Até possíveis. porque, não se esqueça o que aconteceu semana passada, 2 semanas atrás. Você lembra? Não, manda bala. Se dependesse dos Não, não manda bala não. Aqui é meio perigoso falar isso. Se dependesse dos nossos políticos, a gente não andaria nem mais com isso aqui, ó. Pois é. A minha aqui, ó. Você viu? Ó, a minha nem se fala. Exatamente. A minha é. Um simples Meu treco aqui, ó. Meu canivete é. E iam proibir se a gente não tivesse mobilizado. Meu canivete é linha cega, velho. Ia passar. O autor mesmo. Não corta nada, ó. Tá certo. Era uma Eu proposta tenho de que. 2014, que Tenho hoje que. não faz mais, né? Ou seja, Tem que começar a afiar. Nem meu era, na faz verdade era do meu pensamento biso. diferente. Meu avô tinha, esse aqui ele não usa. Isso Então, acontece por quê? é meu. Informação. Peguei pra mim. Hoje a informação chega nos políticos. E pressão também, né? Sejamos Pressão, velho. Se a gente ficar com a pressão neles, é o que mais ajuda. Também, junto com essa daí, aquele outro projeto de lei, né? Que ia inutilizar arma de colecionadores. Pô! Cimentação de cano, retirada de mecanismo de disparo. Ou seja, deixar de ser arma. o negócio, né? Deixa Não de ser é? arma. E Deixa de mais, ser arma. Virou uma. Nem isso. O cara não precisa nem ter CR. Você tem uma arma que não tem cano, que não tem mecanismo de Como é que uma disparo, pessoa vai ter, deixa tipo, de ser arma. um cano. Deixa de ser arma. Como é que o cara vai ter uma espingarda, né? Letalidade, só não tem letalidade, não é arma. Ponto final. É uma faca cega. Isso está acontecendo toda hora, todo dia. Né? E hoje, graças à internet e mídias e redes sociais, que a gente tem poder de mobilização, né? E também ganhamos canais aí para chegar à informação. Hoje nós Né? estamos. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Né? Hoje, dos grandes jornais, eu tenho o meu blog, que é no portal Cada Minuto. A cada minuto. de Alagoas, Segue pra vocês verem. né? Escrevo eventualmente para a Gazeta do Povo, que é um dos maiores jornais do Brasil. Né? E a Gazeta hoje, né, tem se posicionado de uma forma muito francamente favorável à nossa posição. Né? Minha, principalmente, eu Isso é quero. uma coisa que era impensável alguns anos Completamente. atrás. Sim. Né? Impensável. Olha Né? só. Ou seja, essas informações hoje estão circulando, Que bom. coisa que a gente não fazia circular, e quando circulava não tinha credibilidade. Aqui nós temos na nossa realidade de YouTube, né? Hoje a gente enfrenta a mesma coisa que eu enfrentei com o texto de armas, né? A gente começou a falar de posicionamentos políticos, o pessoal, ai, não entra nisso, Isso. política não se discute. E, cara, política se discute. Não, mas Tem que se falar de O política. país está como está porque nós não discutimos política. se não tiver E discussão terceirizamos política, a se culpa não tiver dentro nessa discussão porra. ideológica, E eu não sei até e onde- não é dizer, a ideologia é ruim, é certa mesmo. Não, é discussão. Sim. E eu não sei Né? até É que ponto debate. você é familiarizado com a proposta sobrevivencialista, né, que é basicamente você ser responsável pela sua própria vida. Isso. Né? Ser um sobrevivencialista, de certa forma, já é uma posição politizada. Sim. Porque você já está defendendo Sim. algumas ideias. Né? Exatamente. Então, esse é o caminho. É não terceirizar, né, e não contar com a ajuda de outros para sobreviver. É claro, eu assumo que esta ideia ela é utópica por si só, porque você nunca vai suprir tudo que você precisa na sua Claro, vida. lógico. Né? Mas tudo que você puder suprir é bônus. Né? Isso.
É isso. Se você Estamos sabe. então do mesmo lado. Sim. Benê, foi muito bom conversar contigo. Agora eu quero parar essa entrevista porque a gente vai ter que dar uns tiros, né? Que coisa chata. Pessoal, então olha só, o site do Benê vai estar na descrição. Eu vou colocar sugestões de livro que ele colocou aqui também na sugestão, na descrição. Também vou colocar sites. Ele tem mais entrevistas com um cara que defende essa ideia. Eu com certeza vou conversar com eles, né? Mas vamos, né? Falar. Então vamos, tipo, já vai estar aqui os sites, o treco que ele falou alguns livros que ele falou. Acho que o Hitler Desarmamento eu vou deixar. Vou colocar o livro dele e também o site onde você pode, tipo, acessar para comprar o livro. Bem, Tio Mafra falando. Um abraço e tchau!